Surgem muitas perguntas juntas sobre indefinições. Sinto a mim os efeitos sem entender as razões. Tantas frustrações vividas ao mesmo tempo. Associação Cabra Cega Só assim apresenta sai de dentro. Vou revivendo os encontros sem deixar de ser Sexta só. semana da Homem que cava visão. na alma e ergue lembranças do pó. Encontro reflexão sobre a deficiência sentimento visual. incompatível, desejo inatingível, só possível o sofrível. Linha, Serei 30 de apenas outubro alguém de que vive 2018. desajustado. A guerra entre o que sinto fez de mim refugiado. Reflexões e conclusões. Sendo mergulhado, vou vivendo. Dirigir-me às 3 câmaras que estão aqui presentes. Como estamos a falar de integração e de mais alguma coisa, acho que aqui faltou falhar numa coisa. A doutora Ana Molino, que já me conhece muito bem, o doutor Tomé e a doutora Clara, não é? Carla, é o seguinte. Há uma coisa que eu vos queria pedir. Sei que não tem nada a ver com os vossos setores, mas gostaria que os setores de turismo tivessem mapas em relevo das respectivas cidades. Porque, peço desculpa, já ceguei há alguns anos, se calhar fui a primeira que ceguei em Torres Vedras, e bati muito à porta, e nomeadamente a doutora Molino já está farta de mim. Mas, doutora, tenho que maturar porque passa alguns anos. Então, eu queria sugerir isto, porque há máquinas que fazem em relevo, e eu agradecia porque eu já própria não conheço a minha cidade. Porque há coisas que se fazem novas, há vias novas, e eu gostaria que me realmente facultassem os mapas em relevo. Não só para mim, como para outras pessoas deficientes visuais que visitem Torres Vedras. Neste caso, os outros 2 concelhos. Peço desculpa. Muito obrigada. Posso também fazer uma pergunta? Isso é bom. Mapas em relevo, acho que é bom. Posso me dirigir também às 3 câmaras? Começando pela minha, que é Torres Vedras. Fazer que as câmaras unissem para ter mais poder para talvez negociar com a empresa barraqueira, que é que gera os transportes aqui no Oeste, criarem um passe para os deficientes. Se calhar em termos de câmara tinha vantagem para as pessoas deslocar-se entre concelhos, né? E em vez de a câmara X levar o utente ao gabinete X, a própria pessoa, tendo mobilidade, conseguisse deslocar sozinho. Acho que havia vantagem para todos. E havendo 3 câmaras, neste caso juntas, se calhar tinham mais força perante a empresa barraqueira do que só uma sozinha, não? Mas nós devemos direito àquele passe. Não, cá em Torres não há passos sociais, não é nada disso. O Anel já foi da boneca. Então isso não é inclusão. Já foi. E outra coisa que eu também, já que estamos aqui as 3 câmaras, era, em termos de aceder aos produtos de apoio, fazerem uma pressão, vá lá, para termos acesso aos produtos de apoio mais rapidamente do que existe hoje. Porque sendo uma associação que só há cá para fazer prescrição, demora anos a conseguirmos lá aceder. Mas há mais onde se possa pedir. Era isso. Posso intervir Obrigado. sobre esta questão? É verdade que o SAP, o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, é um processo bastante demorado. É bastante demorado. Eu acho que aqui poderá ter mais força ao nível do Instituto Nacional para a Reabilitação. Porque quanto mais pessoas reclamarem para o INR a lamentar o facto dos produtos serem entregues passado muito tempo depois do processo ter sido iniciado, mais força terá junto do INR. E refiro que dentro do INR existe a Comissão de Acompanhamento de Produtos de Apoio. Nessa Comissão de Acompanhamento de Produtos de Apoio está lá as entidades prescritoras, entidades financiadoras, o próprio Governo, e se chegarem lá, não digo denúncias, mas recomendações e satisfação das pessoas relativamente ao tempo que o processo demora, poderá ter muito mais força do que provavelmente ser autarquias, serem associações a fazerem esse tipo de reivindicação, sem prejuízo de também o poderem fazer. Quando estamos à espera, anos, para ser prescrito o símbolo de 2 folhas de papel, muito mal está este país, não é? Pois, isso já vamos entrar para outro campo. Pois. Para aceder à prescrição, estamos anos à espera, isso não é admissível. E depois mais um ano a Segurança Social a atribuir.
Não, mas o problema depois é que os orçamentos já não estão como deve ser. Sim, já estão Mas o problema principal é ter a prescrição na mão, que isso demora muito tempo. Mas se telefonar para um centro prescritor para marcar a prescrição, quanto tempo é que pode demorar? Já experimentou? Eu já experimentei, o meu processo, tive 3 meses a ligar todos os dias para lá, se não fosse assim eu não conseguia, ainda hoje não tinha os produtos de apoio. Pronto, não vou responder a essa questão porque poderá haver aqui algum conflito de interesses. Se não fosse persistente, garanto que hoje ainda não tinha os meus produtos de apoio. Mas deixe-me que lhe diga que existem vários centros prescritores. Existem vários centros prescritores no qual uns não passam tudo. Não passam tudo. Segundo o que eu já contactei, uns passam uma coisa e a ACAP é que passa tudo. Vá lá, falando assim que é mais simples. Não, há outros que passam tudo. Há outros que passam tudo. E há outra coisa que é inadmissível. É uma pessoa, por exemplo, ser seguido no oftalmologista no Hospital Central e para ir à ACAP fazer uma prescrição tem que pagar uma consulta de 40 euros num médico particular. Mas isso aí o problema já não é da ACAP. Então, não, a ACAP não é, então é de quem? Não, o problema aí, se você... Qual foi o produto que pediu? Se não é inscrição. Pedi várias coisas, pedi um computador, telemóvel, leitor autónomo. Desculpe, Dona Fátima, deixa-me falar, não se leva a mal. Pediu algum produto de ampliação eletrónica? Não. Não precisa de prescrição do médico. Então pedi um telemóvel, computador, leitor autónomo. Foi eles mandaram-me lá e eu tive que lá e tive que pagar 40 euros. Não é obrigatório. Eu não fui. Por isso é que eu digo, deve haver muito interesse nas consultas. Não. Se não houvesse interesse, não mandavam-me lá ir, não é? Mas, se me permite esclarecimento, Sim. a partir de um dado momento, as prescrições médicas só são obrigatórias quando se vai prescrever produtos de ampliação eletrónica, porque esses produtos podem ter qualquer tipo de implicação com a acuidade visual da pessoa. E daí ser obrigatório uma prescrição médica. Então, porque é que eles com telemóveis mandam toda a gente para o oftalmologista? A mim mandaram, eu já tinha uma consulta no meu apito e eles O telemóvel não tem ampliação. Então, o telemóvel, leitor autónomo e computador. Mandaram, Não é preciso. mandaram para a clínica Malo. É assim, desculpe, o senhor chama-se... Linel Alves. Sr. Linel, quando lhe disserem isso, diga assim, qual é o produto de ampliação eletrónica que eu pedi para vocês pedirem a prescrição? Pois, mas eu já lá fui pedir e agora tão depressa não consigo lá emanar. Eu fiz essa pergunta e disseram que era por estar a pedir o telemóvel. Pois. E pergunto qual é o programa de ampliação do telemóvel. Não, porque é assim, o telemóvel era o iPhone. Era um iPhone. Pronto, porque o iPhone tem um programa de ampliação. Pronto. Sim, mas eu sou cego, não preciso ampliação nenhuma. Pronto, é assim, o próprio sistema CAPA tem, digamos assim, uma lista de produtos de apoio que podem ser prescritos. Não, mas a questão não é por aí. E essa lista de produtos tem produtos e é exatamente especificado que para prescreverem aquele produto, ele exige uma prescrição médica. Foi o caso do telemóvel. Porque esse smartphone tem um programa de Tem ampliação. ampliação. É muito caro, principalmente para a baixa visão. Mas eu até concordava que existisse uma prescrição médica. Se eu tenho o meu oftalmologista no Hospital Central, não faz sentido ir a um privado, não é? Mas não, pois, a grande questão aqui é que o próprio governo, o INR, quando saiu o Catálogo Nacional de Produtos de Apoio, quando saiu a legislação, e está lá determinado quais são os médicos oftalmologistas que podem prescrever. Não é? Eu tenho um médico no Hospital Santa Maria que é professor universitário do hospital e esse não estava credenciado para prescrever. Pois. Eu fui a essa consulta também da MAO, onde o médico me receitou viu uma tensão ocular, tinha 15/27. E como eu tinha na vista que uso, porque a outra não vê, a que vê à direita, dava 27 de tensão ocular. E então receitou-me umas gotas. Como eu estou a ser seguido pelo Dr. Travassos em Coimbra, telefonei para Coimbra a perguntar se podia pôr aquelas gotas e o que é que se tinha passado. Você amanhã de manhã está cá, tem que cá vir. Fui no outro dia a Coimbra e a tensão ocular estava 15/15. E eu não ponho nada sem a gente ver isso. Então porquê que eu não fui? Não me disseram, tem que ser uma prescrição médica
vá ter com o seu médico, não é? Que é o médico que eu tenho confiança e onde estou a ser tratado, e ele que faça uma prescrição para o equipamento X. Porque onde está a ser seguido, provavelmente, esse espaço não é sempre prescritor. E eles prescreveram Não pode tudo? prescrever? Lá, Marco? Não. Prescreveram tudo? Sim. Quer dizer, estou à espera que Como disse aqui o Jorge, aquilo que existe efetivamente, existe uma lista dos seus prescritores Diferenciadores. e dos financiadores. Ok? Agora o Leonel falou no tempo. Eu acho que este tempo, para nós, é muito. Porque quando chegar o equipamento, eu posso estar pior e ele não me valer de nada. Exatamente. Como eu sei também que há pessoas que têm equipamentos em casa, novos, se calhar faziam-me jeito a mim E não os usam. e não os usam. Amigo Leonel, Eu se acho que permite... isto deveria ser... É o Mário agora. É o Mário, peço desculpa. Agora o Mário. Eu acho que deveria ser, ao prescrever devia ser Marcel, a pessoa usar e assim que deixar de usar, ser obrigada a entregar. Para fazer uso, outra pessoa. Oh, amigo Mário, se me permite que lhe diga uma coisa. Eu acho que é de conhecimento de todos que há muita gente que tem equipamentos em casa que não usa. E se calhar alguns deles nunca foram usados. Em tempos, houve um grupo que tentou criar um banco de ajudas técnicas. Que era fazer a recolha, que era, consistia na recolha desses produtos que já não eram utilizados pelas pessoas, porque a situação da pessoa pode ser agravada e aquele equipamento já não respondia às necessidades da pessoa. Sabe quantas pessoas é que nos entregaram produtos para esse banco? Pois eu tenho conhecimento que o gabinete também fez uma ação. Não foi o gabinete, foi o professor Fernando. professor Fernando. Mas sabe quantos é que Não entregaram? houve. Zero. Zero, exatamente. Pois, mas eu dei o meu, dei um à ACAP, está ali o Sr. Abílio, que é testemunha. Sim, senhor. Entreguei um à ACAP e dei outro a uma pessoa que estava comigo na formação, foi o Andrómeda, que lhe entreguei e ele ainda hoje está a vendê-lo. Portanto, isso também depende das pessoas. Depende das pessoas. Depende muito das pessoas. Porque quando nós exigimos ser inclusos, ou incluídos, ou como queiram chamar, Claro. isso faz parte também de nós devemos dar e receber. Com certeza. Não, mas o objetivo da criação deste banco... Eu gostaria só de sugerir o seguinte, caso me seja permitido. Penso que era importante registar-se as conclusões deste encontro. Sugeria, caso fosse possível, que o Dr. Luís, a doutora Sandra, pudessem depois fazer um memorando com as principais conclusões, porque penso que já foram aqui abordadas algumas questões passíveis de mobilizarem a nossa ação, a nossa intervenção, e era importante, então, fazer-se um memorando em que se registassem essas conclusões, está bem? Porque, de facto, a discussão está a ser bastante rica, mas depois, se não ficar nenhum documento, se não ficar nada registado, perde-se e não há consequência nenhuma. Essa era uma sugestão. A outra, em relação ao que mencionaram, nomeadamente na área do turismo, parece-me bastante pertinente e lá está, é uma sugestão que deve ser registada. E para além disso, nós também podíamos estudar, isto é um desafio que eu lanço aqui à equipa técnica, que depois poderia eventualmente até apresentar-nos a nós vereadores uma proposta, com a ajuda de todos vós, que são as pessoas mais experts nestas matérias. Nós, há uns tempos atrás, fizemos parte, a nível do Oeste, de um projeto que se chamava Brand Date, em que o objetivo era precisamente capacitar a restauração, as unidades hoteleiras, para acolherem a diversidade. Porque, de facto, cada vez mais existem pessoas de todas as idades que têm especificidades, seja por serem invisuais, seja por terem outro tipo de características. Aliás, até todos nós, com o envelhecimento, vamos perder determinado tipo de capacidades cognitivas, etc., que obrigam a que estes espaços, não só do ponto de vista físico, não só do ponto de vista do mobiliário, dos equipamentos, mas também das pessoas, dos recursos humanos, estejam habilitados a acolher-nos da melhor maneira e a responder às nossas necessidades da melhor maneira. E então esse projeto foi bastante interessante e foi dada formação precisamente a quem quis aderir da parte da restauração, das unidades hoteleiras, etc. Quem sabe se nós não poderíamos, tendo em conta essa experiência,
criar aqui um subprojeto específico para esta questão da deficiência visual e fazermos alguma formação. Aquela situação que a vereadora Carla mencionou, que hoje experimentaram, não é? Quer dizer, foram a um restaurante, gostaram imenso, mas o empregado, e passa-se aqui como outro sítio qualquer, não estava habilitado a colocar, portanto, a empratar, faça a expressão, de forma adequada, tendo em conta as especificidades, neste caso do Pedro. E é isso é que gera constrangimentos, não é? É isso é que faz a pessoa sentir que está deslocada, quer dizer, que aquele sítio não foi pensado para ela. E, portanto, são pequenas coisas que podem ser ultrapassadas. Portanto, quem sabe, se nós não podíamos, a nível destes dois municípios, claro que depois tínhamos analisar, pensar num subprojeto a esse nível e fazer alguma sensibilização para as figuras ficarem mais habilitadas e fazermos numa lógica intermunicipal. Quem sabe se poderíamos até depois começar aqui a alargar outros municípios, porque o nosso objetivo é sempre preparar, mas podemos começar com este núcleo, fazendo aquilo que é possível, porque acho que vale mais definir os objetivos que são concretizáveis do que tentarmos mudar tudo, depois também não temos capacidade, não temos mais. Portanto, objetivos concretizáveis. E também queria só dizer que queria só felicitar-vos pelas vossas intervenções. De facto, foram extremamente esclarecedores e vê-se que têm um grande conhecimento sobre estas áreas e que podem, por essa razão, influenciar os poderes públicos, influenciar toda a sociedade. E por isso, muito obrigada pela vossa intervenção e por terem referido aspectos que são muito importantes, nomeadamente a questão da relação entre a igualdade e a equidade, porque nós às vezes confundimos. Nós somos iguais em direitos, mas para que todos possam usufruir dos mesmos direitos, a equidade, que significa tratar de forma diferente o que é diferente, tem que ser aplicada. Caso contrário, não conseguimos chegar todos ao mesmo patamar porque partimos de pontos diferentes e temos características diferentes. E podemos estar a promover a desigualdade. A promover a desigualdade e a acentuar ainda mais a diferença, como disseram muito bem. Porque estamos numa biblioteca, só para concluir, estava a ouvir-vos falar e estava a lembrar-me do Fernando Pessoa, que tem um poema em que diz assim. Portanto, no meio do caminho nós encontramos sempre muitas pedras e infelizmente vocês encontram muitas pedras. Não, às vezes falta delas também. Pedregulhos. Mas as pedras não servem para nós as atirarmos uns aos outros. Não adianta nada. Então o Fernando Pessoa, uma vez disse: pedras no caminho, guardo todas no bolso. Um dia vou construir um castelo. Porque eu penso que é muito esta a filosofia, não é? Quer dizer, nós a partir da adversidade, como é que nós podemos transformar aquilo que é mau em algo que é positivo, ter essa capacidade criativa, que no fundo os exemplos que aqui foram dados pelo Jorge e pelo Pedro demonstram exatamente isso. Também em relação àquilo que o Jorge disse, acho que é fundamental, de facto, as associações que defendem os direitos das pessoas portadoras, entre aspas, de deficiência, quer dizer, não gosto muito dessa expressão, é horrível, porque lá está, parece que nós definimos a pessoa em função de uma característica que ela tem, não é? Quer dizer, se eu uso óculos ou se eu tenho as orelhas grandes, a pessoa não vai dizer, olha, aquela pessoa não vai-me chamar pelo nome, não vai dizer que eu sou a pessoa das orelhas grandes. Quer dizer, eu acho que muitas vezes define-se uma pessoa que tem uma identidade, que tem uma história, tem um percurso, por uma só característica que ela tem, que é não ver ou não ouvir, ou enfim, mas tem outras e, portanto, não devíamos falar assim. Mas, enfim, as expressões são estas, devem ser alteradas, porque não são inocentes, mas não levem a mal ter usado essa expressão. Mas aquilo que eu queria dizer é que, realmente, quem defende os direitos das pessoas com deficiência deve ser toda a gente, e por isso é muito bom haver associações que têm, de facto, pessoas que não são portadoras de deficiência. Portanto, acho que isso é uma grande mudança. E ainda bem que há pessoas que pensam assim, porque acho que é uma mudança muito significativa. É essa a nossa grande diferenciação relativamente às outras associações. E a nível nacional. Doutora Ana Medina, só uma pergunta. Lembra-se daquela reunião que a gente tivemos uma vez no Paço Conselho, talvez há 2 anos, com a restauração e... Foi no âmbito deste projeto que eu referi. A conclusão que eu tirei, eu penso que eles estavam à espera de uma parceria com a Câmara, não sei se isso foi avante,
para que o gabinete e a doutora Melinda como responsável pelo gabinete com a assistente individual e a doutora Sandra, que houvesse um acordo que nós dessemos o nosso parecer, o que se podia fazer para o futuro. Não sei se isso foi avante ou não foi avante. É assim, o projeto terminou, era um projeto financiado, isto quer dizer, foi um projeto que foi financiado por dinheiros europeus, nós aderimos, mas ele teve um princípio, um meio e um fim. Portanto, não havia esse pressuposto de depois haver um acordo no âmbito do gabinete. Aquilo que eles fizeram foi uma capacitação dos diversos agentes turísticos para se prepararem, tal como eu referi, para receber pessoas diferentes. E em que houve a preocupação, e foram os municípios que tiveram essa preocupação, de convocar quem no dia-a-dia experimenta esse tipo de problemas, porque essas pessoas é que são os experts, não é? Que sabem falar sobre esses assuntos. Agora, eu julgo que, sem prejuízo do projeto ter acabado, que ele era um projeto financiado, acabou, nós podíamos tentar ver de que forma é que lhe damos continuidade, porque já percebemos que ainda há muito a fazer, não é? O caminho ainda é longo. Por isso podemos agora ver o que é possível nós fazermos, definir uma proposta e se depois estivermos de acordo, então implementamos essa proposta. Eu falo com certas pessoas e as pessoas falam nesse assunto. Havia sido mais divulgado, que até há 2 anos fomos ali ao Campo Real. Sim, sim. Foi a mesma coisa que aconteceu agora com o almoço que fizeram, que a pessoa que nos serviu à gente, nós tivemos de dizer como é que havia o prato, devia ser o prato para nós. E isso é muito constrangedor. Lá está, são situações... Eu fui também às Caldas da Rainha, à Escola Superior de Culinária. Aquela Escola Superior que lá está a Torredaria. E então, quando nos foram para servir, serviram-nos com o talher redondo. E eu olhei para o talher e disse, pá, isto não serve para nós não. Lá veio o mestre do lado daquilo e disse, pronto, ok, vamos recolher imediatamente. E foram recolher o talher e por outros. São pequeninas coisas que realmente para nós... A Dona Fátima está-nos aqui a dar uma ideia muito importante, que é assim, nós temos que começar também a fazer essa sensibilização nas escolas profissionais que têm cursos ligados à restauração e à hotelaria. E nós temos essas escolas, portanto, até podemos começar por aí. A intervenção tem que ser feita lá. Podemos começar por aí, porque é mais fácil, que me levaram a fazer. até mesmo em termos práticos, começarmos logo por aí. Claro que podemos fazer ações para a restauração, etc., mas se formos à origem, à fonte, é mais fácil em termos de mobilização de meios e os efeitos são mais duráveis. Portanto, já deu uma boa sugestão. A senhora há bocadinho falou em pedras, mas olha, também há floreiras. Também há floreiras. E dizer-vos que aquilo que está, e tal como a vereadora Melinda referia, e que creio que estamos de acordo nesta situação, e que eu há pouco dizia, é que há muitas coisas que podemos fazer com investimentos muito baixos. Exato. Não é preciso. Às vezes é partir de algumas ideias que para vós vos permite ter outro tipo, vos dá ajuda, vos dá maior autonomia em diferentes situações. Como esta que agora se falava, e que a doutora Carla teve a oportunidade de nos chamar a atenção relativamente ao restaurante. Não é que o restaurante é por desconhecimento, não é? E, portanto, se nós conseguimos introduzir no restaurante ou noutras situações que para vós também sejam importantes, vos facilita a vida no relacionamento com diversas instituições que nós temos, quer dizer, há bocado o Dr. Jorge dizia ali a questão das acessibilidades, que creio que é a palavra nisso. Nós temos aqui umas finanças que está num primeiro andar. E nem tem plataforma elevatória nem nada. São os funcionários da Câmara das finanças têm que vir cá abaixo quando há alguém que não tem. Mas não é visual, não tem mobilidade. E que é muito difícil levar a pessoa lá assim. Portanto, isto são pormenores que são importantes e nós já temos reclamado e já andámos a ver outros espaços aqui. Mas no campo do voluntariado, os SECs também fazem qualquer coisa, inclusivamente das cozinhas. Exato. Se quiserem, se as câmaras quiserem, para os SECs não estarem fechados em casa, quem quer trabalhar. Eu não me importo, não sou a primeira a oferecer. Podem fazer voluntariado, porque se tiver um supervisor ao pé, dentro de uma cozinha, eu tenho experiência própria disso, faz muita coisa.
Tem que ser alguém incentivar isso, não é? Porque isso aqui ninguém pode quer que vai descascar batatas para o vizinho ou arranjar muito do peixe. Pois está bem, a gente sabe isso. Mas é a tal ligação que devemos manter em todas essas situações. Criar esta ligação e fazermos coisas em conjunto. É engraçado a Consegue é importante, nós saímos de casa, então, ou na cantina da Câmara, sei lá, qualquer coisa, né? Mas não esqueçamos só a Câmara, as nossas associações que nós temos em cada terra. Porque as Elas fábricas também têm que ser inclusivas. antigamente trabalhavam muito cheios, eles estão naquela posição e que estão no mercado a fazer aquilo. Depois ao sair do supervisor, não tinha que ver se aquilo está descascado, se não está descascado, se está bem feito, está mal feito. Então acho que está lançado, as importantes que as pessoas se esquecem. eu creio que está lançado um mote para colaborarmos mais neste contexto. É a conclusão do Sr. João Paulo. Eu tenho lá aquilo chama-se Casa do Povo, mas aquilo é um centro de dia e é um lar. Eu falei lá com o assistente social que não me importava de ir lá 1 ou 2, 3 dias por semana, lá ajudar aquilo que pudesse ajudarem. E eles disseram que não aceitam. Não aceitam. Não aceitam, que eu também já fui. Eu quis e não aceito. Consultar barreiras mentais, falar Não sei. Mais um projeto que temos de desenvolver. Peço desculpa, eu gostaria só de reforçar um bocadinho o que foi dito, porque claro que as apresentações feitas pelo Pedro e pelo Dr. Jorge foram bastante profícuas e ricas, mas acho que agora este diálogo, este pequeno momento que houve aqui, o que está a decorrer agora, é também igualmente rico. E nós sentimos que através do diálogo e conversando e ouvindo as necessidades do dia-a-dia e verificando as vossas interesses e as vossas vontades, que também conseguimos melhorar. Se calhar então parte um bocadinho também da nossa parte, autarquias, tentar fomentar estes momentos de reflexão e ouvir-vos, e tentar melhorar aquilo que eu falava há pouco, porque há coisas tão simples do dia-a-dia que por vezes nos escapam, passam um pouco despercebidos. E vocês, melhor que ninguém, que sofrem na pele este tipo de dificuldade, conseguem nos transmitir e fazer chegar o que é preciso. A pessoa sente-se mais útil que está fora de casa e é capaz de ser útil. Sim, e é essencial para travar o isolamento. Exatamente, é isso. Às vezes, para mim é essa. Exatamente, às vezes não passa por uma questão de conectividade ou acessibilidade, às vezes é vontade e há basta estar ali entretido e a trabalhar. Exatamente. É só fazer uma pergunta aqui. Só fazer uma pergunta aí ao a proposta da vereadora Ana Maldinho, eu acho que terá pernas para andar. É questão de sentarmos e pensarmos e refletirmos um bocadinho como é que isto poderá ganhar asas. Trabalho há uns anos na cozinha, agora é que tenho estado mais tempo. E mesmo assim, pouco e pouco faz bastante coisa. Mas refletindo um bocadinho, tentamos ver como é que nós podemos alterar e melhorar um bocadinho a vida de todos nós. Tem que dar algum tempo, claro, como falámos há pouco, não pode ser tudo de repente, mas com doutora vontade. Carla, arranjarmos alguma coisa até para fazer artesanato puro e duro. Sim. Olha, eu vou dar um exemplo. Aqui o Pedro, nós lançámos o e as câmaras depois vendeu-o. Sim. Não estou a brincar. Sim, não. Estou a rir da questão do vender, é só por isso, Ana Fátima. Não, mas é verdade. Mas pronto, nós lançámos o desafio aqui ao Pedro para fazer parte do corpo docente do nosso Clube Pessoal Sénior ativo. Não temos uma universidade, temos apenas um clube. E o Pedro está efetivamente a lecionar dois ateliês, um na área das redes sociais e outro na área do macramé, porque o Pedro também, desculpa que há alguma inconfidência, o Pedro também teve um percurso nos escoteiros e é um exímio fazedor, se é que se pode dizer, de macramé. Exatamente. Sim, é pontos. E no fundo, eu também aprendi. O Pedro está a ajudar a enriquecer a vida dos séniores que nós temos, mais séniores e menos séniores que temos naquele clube, e ele próprio também está a aprender, quer acreditar que sim. E daí que haja também esta tentativa aqui da inclusão de todos. E para todos e com todos, porque quando nós falamos de inclusão, não é, infelizmente falamos, como estava o Dr. Jorge a dizer, falamos, é porque é preciso falar, é porque não está instituído, mas se falamos de inclusão, devemos falar de inclusão para todos e com todos. Todos vocês têm que ser ouvidos, não é? Todos eles têm algum tipo de incapacidade, têm que ser ouvidos, para que nós consigamos perceber o que é preciso fazer. E por isso tentaremos trilhar esse caminho. Não, Pedro tem que ir para todos os Desculpe, eu não estou a ouvir, está uma senhora a falar aqui à frente. Há pouco estava a falar das cotas do emprego. A lei das cotas, sim. Há 2 anos tivemos uma reunião com o Centro de Emprego, até hoje estou à espera de ser chamado.
Portanto, aí diz tudo. Você está à espera de ser chamado. Sim, Eu sim, fui lá já 2 vezes, ou 3, ao centro de emprego. Eu não procurei emprego, eu procurei apenas um sítio que eu pudesse ser útil, nem que fosse só para fazer companhia, para falarmos, para conversarmos, e nem isso, nem isso. Não, eu fui lá nem se há 1 mês e meio, nem não atam nem desatam, diz que é a Câmara que tem que pedir, é as juntas de freguesia, são as associações que têm que mas eu pedir, e eles não têm nada a fazer. Eu sou pobre, mas pronto, eu prefiro ter algo que me faça sair de casa e que eu possa ter convívio com as pessoas. O intuito é só esse. Eu disse mesmo no centro de emprego, o meu intuito não é, embora eu seja pobre, pronto, na minha forma mínima, pronto, 257 euros, não interessa. Teria dedicado algum do seu tempo em função dos outros? Em função dos outros, exatamente. E ajudar? Isso era sentir-se útil na sociedade? É sentir-me útil na sociedade. Em pessoas de idade, fosse no que fosse. Pôr em prol das comunidades determinadas competências que as pessoas têm. E as pessoas ser uma mais-valia para as comunidades. Nós não conseguimos fazer todos os projetos ao mesmo tempo. Não, por amor de Deus. Mas o que poderia ser também interessante, eventualmente, era pensar-se, quer dizer, não vamos conseguir implementar tudo ao mesmo tempo, depois também não temos equipas para tal. Claro. Mas em termos do voluntariado, na minha modesta opinião, isto é uma leitura pessoal e é discutível. Aquilo que me parece é que, por razões de preconceito, de estereótipos, de facto, as instituições não têm confiança, é essa a palavra, não têm confiança na integração de pessoas cegas nas suas equipas, por isso é que rejeitam essa generosidade em termos de voluntariado. Para contrariar isso, o que poderia ser interessante era, primeiro, podia-se fazer uma iniciativa que fosse ser voluntário por um dia, imaginemos. Uma coisa mais circunscrita, em que se tinha que planear bem o que é que a pessoa ia fazer, havia uma preparação prévia, para, pela demonstração, as pessoas verem, não, aquela pessoa é capaz. Exatamente. E, a partir dessa ação, de programas mais curtos, de voluntariado, agora que tinham que ser muito bem preparados, muito bem estruturados. Se era um dia, tinha que ser bem preparado. Tinha que ser muito bem preparado e estruturado, porque senão as coisas depois não correm bem e acabam por ser show-off, e isso nós não temos interesse. Sim, mas não temos interesse em só tirar uma fotografia a dizer que fomos fazer voluntariado. É para ser uma experiência enriquecedora. Uma espécie de mas eu penso que se fôssemos por exemplo, com os jovens faz a mesma coisa, mas aí é porque os jovens não querem fazer voluntariado. O processo é diferente. Então faz ser voluntário por um dia, faz ações de voluntariado de curta duração, com objetivos específicos, mas podemos pegar nessas ideias e adaptá-las para as pessoas ganharem confiança, porque isto é um problema de desconfiança. É de achar que aquela pessoa vai para a instituição e que vai causar problemas e que vai sofrer, às vezes até não é, por maldade no sentido de é pensar, não, aquela pessoa depois vai se sentir mal ou pode acontecer alguma coisa. E, portanto, são crenças irracionais e inapropriadas, mas que influenciam o comportamento dessas pessoas. Exatamente. E nós temos que ser inteligentes e arranjar maneira de demonstrar que isso não faz sentido. Não é assim, não Portanto, eu julgo que o voluntariado, então, é aqui uma área também a explorar. Agora, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas Não, podemos por amor de Deus, isto é um desabafo. Podemos ir pensando e ter um plano e um ano implementar uma coisa, no ano a seguir implementar outra, mas ter aqui uma ação continuada. Porque isto é como as vacinas. Mesmo a educação e a capacitação é como as vacinas. Uma pessoa não leva todos os anos. Quer dizer, depois não tem efeitos. Sim. A regularidade é importante. Eu peço desculpa estar a usar esta linguagem mais coloquial. É assim que é para a gente dizermos bem. Todos melhor. Essa estruturação teria que passar pela parte dos seguros, porque a maior parte das instituições não aceita por causa de se houver um acidente. Não, mas isso é obrigatório. Isso é outra coisa. Isso é obrigatório, haver um seguro, qualquer ação de voluntariado, qualquer existência de um seguro, se coloca na lei. Que mais, eu também tenho uma parte que é de voluntariado, a instituição que mais bloqueou até agora a entrada de voluntários até foi os estabelecimentos escolares. Por causa até mesmo da questão do seguro. Não será a única razão, mas essa era uma grande razão, a questão de terem que assumir os custos de seguro. Em relação à questão da entrada, ou se estão mais abertos ou mais fechadas as instituições em relação a voluntários,
eu diria que nem sequer é que tem que estar associado a uma deficiência, eu diria que é mais genérica, em que são muitas em que não vêm com desconfiança a entrar de qualquer outra pessoa que não seja. É a mesma coisa como se esteja ali um sinal ali à porta, a entrada só admissível para o pessoal. Não é? Porque é tipo conhecer coisas que não querem que se conheça também. Pronto, por exemplo, digitalizar documentos e mandá-los para as pastas, quando aí existe tanta coisa para digitalizar antigo, que ainda muitas vezes estão todos acumulados nas juntas de freguesia à monta, não me diga que não éramos úteis. Mas agora, em relação à utilidade e poder-se demonstrar isso mesmo, e para que não haja aqui um bloqueio em relação ao seguro, isso é fácil desbloquear isso. Basta que seja uma iniciativa feita por qualquer um dos municípios, não é? Em que assume como um projeto seu de voluntariado em que apresenta para outra instituição. Portanto, se passa a ser um projeto da Câmara, a Câmara, neste caso, está resolvido. Não é por aí. Doutor Jorge. Doutor Jorge, só mais uma pergunta há bocado sobre o emprego das cotas. Acho que uma empresa que tenha mais de... Eu, por acaso, ouvi essa lei que saiu agora. Uma empresa que tenha mais de 250 funcionários tem que empregar em 1%, não é? Sim, no privado. Mas o doutor acha que isso vai avante? Sim. Vai? Já foi decretado. Eu afirmo que trabalhei. Não, mas é assim, desculpe. Avante vai. Agora vamos ver se a lei é cumprida. Tem lá 700 empregados. Vai ver daqui para o futuro quantos deficientes é que lá está. Matemática não é o meu forte. Mas também como a hora já está a começar a ficar mais avançada, se calhar será uma boa altura para fazermos e concluirmos e agradecermos a todos os que se envolveram, participaram, partilharam os seus conhecimentos e testemunhos e muito obrigado por terem vindo ao Lourinhã. Não, obrigado. Sistema que não quero, mas do qual dependo. Uma licença do meu presente é inseguro. Aposta obrigatória, tiro é dado no escuro. Futuro invisível, no agora só sinto antes. Emoções e pensamentos, um confronto de gigantes. Certezas caladas, no pensamento e na voz. Aniversário do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual de Torres Vedras. Para saber o fim, perguntamos Banda sonora. Flash. Álbum. A Idade dos Porquês. Faixa 2. A Idade dos Porquês. Para saber o fim, perguntamos porquê, os porquês são assim. Devora-se a distância, à espera que a viagem termine. Cruzamento que surge, sentido não se define.